Acho que a minha jornada com as BJD começou quando eu conheci a Shizuka. Eu estava procurando sobre a cena noise japonesa quando ela caiu no meu radar. Foi lá no Last FM, pela ligação com o LDR. E já começa aqui a estética da banda, o senso de moda dela e o som geram coisas que já conversavam muito com as minhas próprias preferências. Aí eu descobri as bonecas que ela fazia, que ilustravam às vezes o interior dos álbuns. Também vi ela mostrando num show que parece que foi ripado de algum VHS. Mas vamos lá, essas BJD é de Ball Jointed Dolls e são bonecas feitas de forma artesanal e elas são articuladas porque elas estão juntas, esféricas. São peças bem delicadas que vão conectar as partes. E o primeiro livro que eu comprei que tinha fotografias dessas bonecas BJD foi esse chamado Japanese Erotica in Contemporary Art. Ele é da editora Pai e ele é um dos livros que eu mais tenho carinho na minha coleção. Eu até acho que é muito comum algumas BJD não serem góticas assim como as que eu tô mostrando, mas de alguma forma foi o que eu recebi exposição, não é? Mas vamos começar pelas ilustrações. Temos aqui artistas bem famosos como o Soroyama e o Yoshitaka Amano, mas tem os menos conhecidos também, tipo a Saori Furukawa. Ah, e tem a Junko Mizuno, Keizo Miyanishi, Suehiro Maruo. Os mangakas tendem a ser mais aqueles do Eroguro. Mas a lista de artistas envolvidos é bem incrível. Olha aí o Hanawa Kazuichi. Então, pelo menos esses artistas de BJD que eu conheci, eles estão inseridos nesse antro de um, surrealismo e grotesco, elegante, que eu tanto gosto. Mas uma das coisas que também é legal nesse livro é esse artigo da Eiri Takahara que tem logo no começo, tanto em inglês como em japonês. Ela fala um pouco sobre a escolha dos artistas, a proposta do livro, e ela também menciona como o Japão pode ser o único país que tem as bonecas como uma parte essencial da cultura gótica. Ela fala da importância do Ryo Yoshida e também como você pode ir até o surrealista alemão Hans Bellmer, que foi bem influente para as formas das BJD. E as bonecas do Hans Bellmer não inspiraram só outras bonecas, mas também arte de Keizo Miyanishi, Shintaro e outros que você pode ver nesse livro mesmo. E se a Susan Sontag diz que um livro de fotografias preserva mais da obra original do que um livro de pinturas que se perde o relevo e as nuances, então o que dizer sobre esses livros de bonecas que você não pode ver a verdadeira, mas você tem acesso apenas às fotografias delas? Talvez isso ainda tivesse me feito me sentir isolada da cultura. Mas esse foi o segundo livro de BJD que eu comprei, que foi essa edição Doll, da Yasou. Já reconheci algumas figurinhas do livro anterior, como Etsuko Miura e Koitsuhime. Eu também vi aqui o Ian Shankmaya, que eu conheço pelos filmes e curtas. Ele fez aquele Alice stop motion dos anos 80, que parece meio sombrio.
Essa parte aqui me faz pensar no batismo do Hermès. Tem também algumas páginas com textura, que eu acho que é por causa dessas bonecas que parece que tem um tecido, como pele. E agora eu também tô de olho nas publicações da Atelier Ferd, uma editora japonesa, e eu acho que eu posso comprar os livros pelo site deles. Talvez por causa desse sentimento de não estar experimentando a cultura na sua totalidade, eu comecei a ter muita vontade de fazer a minha própria boneca BJD e poder admirar uma, assim, pessoalmente. Até porque elas são muito caras, não é mesmo? Eu treinei não foi nem com uma BJD, foi com aquela boneca baseada no Hospital Train do Daisuke Ichiba que eu mostrei no outro vídeo. Daí eu comprei uma daquelas massas DAS e eu demorei para descobrir que aquilo era cerâmica fria, porque em todo lugar estava apenas como modeling clay. Aí para minha tentativa de BJD eu usei mais ou menos 250 gramas e eu fiz o interior de isopor para que eu pudesse cavar e deixar ali oco depois, passando cordas para poder deixar os membros juntos. Eu tive dificuldade, eu não sabia bem onde prender as cordas, então eu fui assim meio que improvisando mesmo. E eu não sei bem quanto tempo levou, porque às vezes eu fazia algumas pausas. Apesar das dificuldades, eu até que consigo ficar bem satisfeita com os detalhes do rosto, que eu fui lixando bastante, então acabou dando para detalhar. E depois de tudo, eu passei um verniz que dá esse brilhinho de coisinha da vovó, que eu acho que ficou bem bonitinho. Inclusive, em parte, ela tem um chapéu para poder fixar o cabelo, porque eu não sabia bem como eu iria colar o cabelo de forma que ele não ficasse caindo da cabeça. Mas é isso, eu ainda tenho um pouquinho de massa aqui, então nunca se sabe se ainda posso fazer algumas peças, quem sabe uma armadura, qualquer coisa que der vontade. Daí eu inventei de levar ela comigo numa exposição de arte e quadrinho em Madureira, que eu fui com a minha amiga Ká, de São Paulo, que veio pro Rio expor comigo. E eu pensei em levar a boneca, mas a viagem foi meio triste para ela. Acabou quebrando parte do capacete, mas nada assim tão grave. Talvez eu faça um remendo, eu não sei, mude o capacete, troque alguma coisa. Eu acho que é isso que eu tenho para ela. Ela está em constante transformação. E mesmo quando eu fizer outras que talvez possam sair mais refinadas, eu ainda vou ter sempre um grande carinho por ela. É bem capaz que eu nunca venda, que eu nunca me desfaça. Ela pode ter um cabelo desgrenhado, mas para mim ela tem o seu charme e um valor, mesmo que esteja muito longe da qualidade dos artistas que eu descobri nas revistas. Mas é isso, eu vou continuar colecionando, eu vou gravar vídeos mostrando a minha coleção depois e espere por mais vídeos assim. Fim.